Olá pessoal, voltamos com um novo vídeo no nosso canal Robson Almeida Educação, falando sobre os jornalistas e o que está previsto dentro da nossa CLT. Aproveito e peço para que nos siga, compartilhe e curta os nossos vídeos, trazendo informações relevantes e de conteúdo sério para vocês. Então aproveite aí e compartilhe para todos. Na nossa CLT existe uma seção específica falando sobre os jornalistas e suas obrigações. Não só jornalistas, mas outras categorias que vamos trazer ao longo do tempo. Inclusive, eu fiz vários vídeos aí para o nosso podcast em áudio e que vocês podem acompanhar lá no Spotify, no próprio YouTube, Deezer, Amazon Music e no Apple Podcast. Então, vamos lá. Na CLT, existe uma seção específica falando sobre os jornalistas e suas obrigações e direitos. Então, o que é que diz aí na CLT, logo iniciando no seu artigo 302? Fala o seguinte: os dispositivos da presente seção se aplicam ao que para as empresas, jornalísticas que prestam serviço, como jornalista, revisores, fotógrafos, ou na ilustração, ou com as exceções nela previstas. Já no inciso 1 diz que entende-se como jornalista ou trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. Já no inciso 2 diz que consideram-se as empresas jornalísticas, para os fins desta seção, aquelas que têm ao seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e ainda a radiodifusão e suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários. Já no artigo 303, fala sobre a duração normal do contrato de trabalho destes profissionais, que será de 5 horas apenas diárias, sendo no período noturno ou diurno, Estamos falando aí de uma das profissões com menor carga horária prevista na legislação. No artigo 304 já fala o seguinte: deixa claro que a duração normal de trabalho poderá ser de até 7 horas mediante acordo escrito e com um aumento salarial e com intervalo destinado a repouso e refeição. Então deixa claro que 5 horas, mas pode se estender até 7 horas mediante acordo firmado, tá? Já no parágrafo único diz que, para atender à motivação de força maior, poderá o empregado prestar serviço por mais tempo do que aquele permitido dentro desta seção. Em tais casos, porém, o excesso deve ser comunicado às delegacias regionais do Ministério do Trabalho dentro de 5 dias, com a indicação expressa de seus motivos. Serão considerados o motivo de força maior de forma equilibrada para nos separar os anseios do empregado e do empregador. Podemos citar aí casos de força maior, por exemplo, catástrofes da natureza, tempestades, enchentes, incêndios, além de eventos políticos, econômicos e sociais, como guerras, greves, desvalorização cambial, entre outras. Podemos dizer que passamos aí por uma pandemia, não pode se estender aquela cobertura, podemos passar por algum momento específico, por exemplo, nos atos de eleição, onde existe uma cobertura naquele período, então aí são situações específicas que podem ocorrer, essa superação de horas aí permitida dentro da legislação. Claro, para benefício do colaborador é o que está previsto na CLT. Outros benefícios, claro, vão estar dentro dos acordos, convenções coletivas da categoria, que aí precisa ser analisado e pontuado para cada região ou até mesmo para cada empresa, se for um acordo específico. Já no artigo 306, fala que os dispostos do artigo 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. Não se aplicam do mesmo modo os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente a serviços externos. Pontuando sobre o item anterior, então são cargos de gestão que vão ter também particularidades enquanto a isso. Então aquelas combinações de horas, elas não se aplicam para essas categorias, Já no artigo 307, fala que a cada 6 dias de trabalho efetivo, corresponderá a 1 dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia
e que se deve verificar o descanso, né? E já no artigo 308 diz que em seguida, a cada período diário né, de trabalho haverá um intervalo mínimo de 10 horas destinadas a repouso. No normal são 11 horas. Então, nessa categoria, né, em específica, elas são 10 horas, então acaba sendo menor, um período bem menor, né? Então acaba um outro item bastante interessante também dentro dessa categoria de jornalistas. Né? No artigo 9º, para finalizar, será computado como o dia de trabalho efetivo o tempo que o empregado estiver à disposição do empregador. Então, achou o assunto interessante, relevante? Compartilhe aí para os amantes aí da área do direito do trabalho, departamento pessoal, RH, né? Então fique aí, acompanhe nosso canal com conteúdos efetivamente importantes aí para o nosso dia a dia dentro da nossa área. Ficamos por aqui e até a próxima.